Pessoal, estamos ao vivo. Eu e o Thiago Câmara estamos aqui nessa noite. Nós queremos agradecer a todos que estão nos assistindo aí pelo Facebook e também pelo Instagram, né? É um prazer imenso receber você aqui com a gente e obrigado por deixar a gente entrar na sua casa, compartilhar aí dessa live, desse programa, né, que tem o objetivo de esclarecer muitas coisas à nossa população. Quero agradecer a todos aí que estão em sintonia, aqueles que vão entrar, né, aqueles que vão participar juntamente conosco. Será um prazer, né, estarmos aqui juntos. E uma das coisas que mais me admira em alguns candidatos, né, ou pré-candidatos, né, é a questão da gente convidá-los e eles estarem sempre prontos, né, a estarem diante da sociedade, trazendo explicações. Quero cumprimentar aqui mais uma vez o Thiago Sávio Câmara. Ele é pré-candidato à prefeitura da nossa cidade, tem feito um ótimo trabalho em favor da população guapeense, e eu quero deixar aqui as considerações aqui com meus amigos. Thiago, pode ficar à vontade. Boa noite, pastor. Boa noite a todos que nos acompanham. É sempre uma honra atender o seu convite. Estando homens públicos em cargos eletivos ou não, é obrigação de todos nós estarmos disponíveis para trazer a nossa mensagem à população, para responder os questionamentos que nos são direcionados. Então, mais uma vez, eu estou aqui aberto a qualquer pergunta. Aquilo que eu souber eu respondo, o que eu não souber eu digo que não sei. Se eu conseguir encontrar informação eu retorno com a resposta, se não eu simplesmente digo que não sei, vida que segue. Mas eu espero que o bate-papo aqui hoje seja positivo. Isso aí. E que possa trazer algumas elucidações e que possa agregar ao conhecimento da população guapeense que tanto carece ainda, apesar de tudo, de informações. Então vamos lá. É isso aí. E eu queria perguntar aqui, né, ao pré-candidato, você está aberto a alguma pergunta? Você tem alguma restrição, alguma questão? Que eu puder responder, eu respondo. Muito bom, então, né? Vamos prosseguindo aqui com essa programação. E eu gostaria de já começar esse bate-papo aqui no campo das ideias, Thiago. Sim. Eu gostaria de perguntar para você, existe algumas páginas, principalmente Facebook, ou grupo Facebook, que são fakes, né? Sim. E eu faço parte de uma desses grupos. Sim. E eu vi algumas acusações contra você, que talvez você seria alguém que estava por trás de algum desses fakes. Você quer explicar isso aí? Ô pastor, eu fico até feliz com a pergunta, porque serve como uma oportunidade para eu estar aqui falando a respeito disso. É algo que me aborrece, e aconteceu recentemente um episódio que me deixou muito triste em se tratando de uma discussão em um local que não haveria de acontecer, em um grupo, um pequeno grupo de seletos amigos de infância, onde infelizmente um desses amigos, por alguma limitação cognitiva, porque é muito simples para que a pessoa entenda que para quem se expôs da maneira como eu me expus, para quem correu os riscos que eu corri, para quem defendeu aquilo que eu defendi e continuo defendendo, mesmo com todos os ataques, e eu não digo só os ataques velados não, porque os ataques eles vêm de todas as formas. O poder político e econômico dessas pessoas é imensurável, a população ainda não conseguiu compreender. E eu nunca me escondi. Eu sempre que entendi que era necessário trazer alguma informação, às vezes fiz até de maneira equivocada, de maneira ansiosa, mas eu sempre peguei meu telefone, virei para o meu rosto e falei aquilo que eu queria falar. Bem verdadeiro, né? Sem filtro. Né? Sem filtro, na maioria das vezes, na esmagadora maioria das vezes, ao vivo, para evitar de cortes, de que pessoas pudessem pontuar que eu estava ali
editando, maquiando informações para tentar induzir a compreensão da população em algum sentido que fosse do meu interesse. Então eu nunca tive medo de expor aquilo que eu penso. Já fiz algumas críticas que me arrependi, já pedi desculpas para inúmeras pessoas sempre que entendi que havia cometido o erro. Nunca fui homem de não assumir aquilo que eu faço e de tentar ficar contornando para poder trazer razão para mim. Eu sei que erro, peco, sou humano. Todos nós, né? Mas essa questão de grupos anônimos, francamente, chega a ser piada. Quem ainda imagina que eu preciso de um atribuir isso fake a você para poder atribuir. Então, nesse grupo de amigos, um determinado integrante que, diga-se de passagem, nasceu em um berço político, teve todas as condições, um exemplo belíssimo de um dos maiores políticos que eu já conheci, que eu admiro, para construir uma história política fantástica, infelizmente por consequências ou inconsequências dos próprios atos, não teve coragem para fazer o que era necessário, não teve força para demonstrar a força política e a vontade política dele, sucumbiu e fica aí sempre à margem, tentando trabalhar nos bastidores. E é uma política que eu não aceito, que eu não compactuo, que não me preenche, e talvez pelo fato de nunca ter deixado que a mentalidade política dele me influenciasse e não ter optado por caminhar junto com o grupo dele, que é o mesmo grupo que defende as velhas políticas bolorentas, ele entendeu que eu precisaria de me esconder atrás de um perfil para fazer algum ataque. Então, da minha pessoa, quando eu tenho que criticar, eu critico na seara política e faço isso de cara limpa. Então pronto, acabou. Resolvido a explicação aí do Thiago Câmara, não foi e nem será dessa forma a forma que ele trabalha. De maneira nenhuma. Então é isso aí, pessoal. Pessoal, vocês que porventura, né, tem alguma pergunta aí para fazer para o Thiago, vocês podem encaminhar tanto para mim aqui como também para ele, sem problema nenhum, tá bom? Eu tenho certeza que nós dois aqui estamos na mesma sintonia, ele também vai poder responder da maneira que ele achar melhor, e eu tenho certeza que nós vamos trazer esclarecimento, né, para a nossa população, para a nossa cidade, visto que, né, estamos aí em uma pré-eleição, né, uma pré-campanha, melhor dizendo, né, uma pré-campanha. E o que eu entendo com tudo isso? Que o meu papel aqui, eu estou dizendo o meu papel, é trazer informações para a nossa cidade, para a nossa sociedade. Eu sou nascido e criado aqui, né? Então eu amo Guapé, eu sei que Guapé merece pessoas, né, para governar essa cidade aqui, pessoas que venham fazer diferença. Quando eu falo governar, eu digo assim, que venha trabalhar em prol essa cidade, em prol as zonas rurais, com amor, né, com dedicação. E o meu foco aqui e o meu intuito é poder simplesmente, né, no campo das ideias, trazer pessoas aqui que a gente admira, que a gente sabe que está aí pleiteando, né, esse cargo maravilhoso de prefeito e vereadores. E confesso para vocês que nesse campo das ideias, Thiago, eu também vou escolhendo aí o meu candidato, né? Então é isso aí, pessoal. Vocês podem mandar perguntas para cá e nós vamos estar respondendo. Thiago Câmara já fez muita coisa por Guapé. Você ficou, vamos dizer assim, na Câmara Municipal quanto tempo? 1 ano e 7 meses. 1 ano e 7 21 meses. dias. 1 ano, 7 meses e 21 dias. Exato. Isso foi... Mentira, perdão. 1 ano, 6 meses e 21 dias. E isso foi um período, né, que você mostrou para a sociedade que o seu papel é com a sociedade, né? Bom, pastor, aquele período que vivenciei a Câmara Municipal de Guapé foi muito rico. Depois de tudo passado, depois de muita reflexão, a gente passa a entender e a enxergar as coisas com um pouco mais de clareza, porque é muito cômodo o político esperar trilhar um caminho que não tenha obstáculos, né? Verdade. E conforme bem colocado aí por algum filósofo, eu não saberei precisar qual,
aquilo que não te mata te fortalece. Então foi sofrido, continua sendo, mas eu garanto que eu aprendi, e aprendi muito, a lidar com circunstâncias que eu nunca imaginei me deparar. Então, todo aquele processo foi um processo muito positivo, porque me trouxe aprendizado, me trouxe reflexão e me trouxe mais maturidade, com toda certeza, do que eu tinha antes. Isso é muito importante, né? Temos aqui a participação da Wanda Miranda. Ela escreveu dizendo assim: não temos que perguntar, temos mais a que agradecer por Obrigado, tudo, Wanda. né? E a gente vê assim que você tem tido assim uma aceitação muito grande, né? Pela população de Guapé, por tudo que você tem feito em relação, né, à cidade de Guapé. E a gente sempre vê, né, que todas as lives, né, o que me chama atenção, Thiago, é que você é um cara que cativa, né? As lives que você faz, a gente vê ali 150, até 200 pessoas ali te ouvindo, né? E isso é importante porque você tem feito com que as pessoas acordassem talvez de um sono. Olha, pastor, eu confesso que caiu bastante essa participação ao vivo, porque já não é novidade mais e fica muito cansativo, né? Hoje eu não trago mais informações que causem espanto. A população guapense, com tudo que tomou conhecimento no decorrer de todos esses anos que eu venho trazendo à tona o que pessoas malignas tentam ocultar para chegar exatamente nesse período, né? Entendi. Aí basta uma boa maquiagem. Eu digo maquiagem não no sentido de maquiagem feminina, não. Uma maquiagem, uma bela roupagem, uma entonação de voz mais serena, algumas promessas, uma conduta estruturada através do bom e velho marketing, trazem as velhas promessas e conseguem cativar aí a confiança do eleitor, e através dessas ações torna-se um ciclo vicioso onde os reféns são, infelizmente, aqueles que mais necessitam. Então, no primeiro momento que eu entendi que deveria dar exposição ao que é público, que na verdade já deveria literalmente e naturalmente estar exposto, eu compreendi que a única maneira de um povo ser livre é conseguindo ter informações. E é verdade. E essas informações relacionadas à seara política são informações desgastantes, chatas de serem compreendidas, dadas a complexidade com que isso é colocado no papel. Hoje eu trouxe aqui até alguns materiais para a gente poder estar conversando a respeito. E eu tentei trazer isso em uma linguagem mais acessível para a população, para que a população entenda que quando desce um projeto de lei para a Câmara, por mais que aquele possa parecer sucinto, algo singelo, mas depois de votado e aprovado, dificilmente consegue-se derrubar uma decisão legislativa. É algo muito complexo e eu explico. Taxa para coleta de resíduos sólidos. Eu lutei com veemência contra esse absurdo. Eu lembro. Eu votei contra esse absurdo. Por mais que haja argumentos rasos de pessoas em igual condição, minimizando a gravidade do que foi imposto à sociedade guapense, o fato é que aquela tarifa foi criada de uma maneira desproporcional, irresponsável e agressiva para com a população guapense. E o impacto, ele chegou de uma maneira avassaladora, porque não é gostoso você receber uma conta de consumo de água com um valor de R$300, 500 reais, 600, 200. Isso não é natural. Então, apesar de ter me posicionado contra, depois que os covardes fizeram aquela manobra que todos já bem sabem, não vem ao caso ficar discutindo, eu ainda mantive com uma postura de homem público que realmente se preocupa para com o interesse público, o interesse do coletivo.
Eu denunciei ao Ministério Público, eu formulei uma denúncia bem fundamentada, apontando, né, o porquê eu considero, não considerava não, eu considero aquela lei inconstitucional. O Ministério Público aceitou, isso subiu, já está na Procuradoria-Geral de Justiça e está em fases de uma decisão que eu acredito que será através de uma tentativa por parte do Ministério Público de acordo com o município, Entendi. demonstrando que a lei é inconstitucional. Ou seja, o Ministério Público pede para que o Executivo revogue a lei. Caso isso não ocorra, passa-se a fase de... Qual que é o termo técnico correto para poder empregar aqui? De denúncia, no caso. Eu acredito que a Procuradoria-Geral de Justiça vai denunciar para que essa lei seja revogada, de forma que eles criem uma nova lei cobrando conforme a condição da população guapeense em termos razoáveis para que... Parece que, segundo eu ouvi falar, que essa cobrança ela é devida. Né? Ela é só devida. Que não na proporção não, pela qual dessa ela maneira foi, como né? foi criada, qualquer argumento que trouxerem para vocês é falacioso, é mentira. E eu digo isso porque eu não vou saber precisar, mas eu tenho os autos no meu computador, porque como eu sou parte, como fui eu que fiz a denúncia, quando eu ligo na Procuradoria-Geral de Justiça, naturalmente eles me informam e me encaminham através de e-mail os andamentos que está a determinada situação. Isso não é diferente para com os impostos que foram majorados, né? Que vereadora aplaudiu lá. Eu não entendo os dois isso. Advogados que estavam tentando macular aí a concepção correta do que estava acontecendo e permitiram que elevasse aí tanto a cobrança de IPTU quanto de ITBI. Aquilo lá foi um verdadeiro show de horrores, de despreparo. Concordo. E de má vontade de representantes que não se deram ao trabalho de ler e de compreender aquilo que estavam votando. É por isso, né, que eu digo à população de Guapé que nós temos esse trabalho aqui, esse podcast, né, trazendo aqui todos os pré-candidatos, né, que vão possivelmente ser entrevistados aqui, a porem a sua cara aqui, né, na frente da população, até para esclarecer acerca de muitas coisas. O que eu não entendo, Tiago, é que, por exemplo, eu falo de mim, eu não sou candidato a nada, nem pré-candidato, a nada. Não faço parte, nem sou filiado a nenhum partido. Por enquanto, não sou, quem sabe um dia, né? Mas se algum dia eu fosse um pré-candidato a qualquer cargo público, eu entendo da mesma forma que você entende. Nós temos que legislar para a população. Sim. Em favor da população. Nós queremos uma cidade melhor, uma cidade mais forte, então nós temos que o quê? Ajudar a nossa população, quem nos elegeu, quem nos colocou lá. Esse propósito é um propósito que é pouco visto no coração de muitos ali. Eu acredito até da Câmara Municipal de Guapé, em um projeto que é votado dessa forma, né, que às vezes trouxe um prejuízo aí. Por exemplo, eu pagava X, hoje eu pago Y, né? Hoje eu tenho que ficar falando para a esposa, desliga a água aí, pelo amor de Deus, que eu não dou conta de pagar. O que mais aborrece é quando a população pergunta aqueles que estão no poder, e eles falam, não pode fazer nada, é óbvio que pode, isso daí é mentira. Não fazem porque não quer. Não fazem porque não quer. E se me permite, eu queria abrir aqui aspas para responder à população acerca de um questionamento que me tem sido direcionado já há bastante tempo e com bastante frequência. Muita gente me pedindo propostas, muita gente falando que eu ataco, que eu critico, que eu só sei ficar falando mal de fulano, ciclano ou beltrano. Muito bem, eu queria dizer para que a população refletisse que se as coisas estivessem bem, não era necessário eu estar me posicionando da maneira como eu estou. Até se desgastando. Me desgastando da maneira como eu estou. Teria sido muito cômodo ter permanecido sem embates na Câmara, ter participado da reunião que me convidaram e que eu gravei, né? Só não quero ficar dando exposição, porque eu dei exposição para quem devia, para poder dar fundamento nas informações que eu estava levando para o GAECO. Seria muito simples ter aceitado as inúmeras vantagens que me ofereceram, ter feito um trabalho medíocre
e depois ter vindo com os bolsos abarrotados de dinheiro, de diária, que eu poderia naturalmente tê-las guardado, porque é um absurdo e não precisa ficar falando mais a respeito disso, um vereador receber 10 mil ou qualquer outra autoridade que seja. O Marcelo não me deixa mentir, no dia que eu levei ele para depor em Varginha, foram 2 policiais que nos conduziram, né, nos buscaram, levaram até Varginha e nos trouxeram de volta. E nós, naturalmente, viemos conversando. E quando nós relatamos acerca dos valores de diárias recebidos pelas autoridades aqui em Guapé, o que eles comentaram com a gente foi assim: nossa, nem o coordenador-chefe do GAECO recebe esse valor de diárias que um vereador, que um secretário do prefeito recebe, né? Ou seja, de brincadeira. Parece uma piada. Então eu vim com o propósito de exercitar e demonstrar para a população guapense através de ações quais são as nossas reais intenções, quais foram, quais continuam sendo e o porquê. Entendi. Eu vou te fazer uma pergunta. Crédito adicional especial, você sabe me dizer? Não. Crédito especial por tendência ao excesso de arrecadação. Não. Limite para abertura de créditos suplementares. Não. É complexo. E o cidadão comum, ele não tem a obrigação de entender, de compreender esses termos. Por isso, logo no início da minha caminhada, eu coloquei esse projeto de lei, está aqui é o número de 2021, institui a política municipal de linguagem simples na divulgação, não, esse aqui é esse mesmo, na divulgação das informações do portal da transparência da Prefeitura Municipal de Guapé e da comunicação pública municipal. Muito bem, qual era a intenção desse projeto? É fazer com que você compreendesse o que estava sendo discutido lá na Câmara Legislativa. Entendi. Porque se o projeto... De uma forma clara e simples. Para majoração dos tributos, se o projeto para elevar a cobrança da coleta, para criar, né, a cobrança para coleta de resíduos sólidos que fez a sua conta triplicar, tivesse sido apresentado em uma linguagem simples, por mais que a população ainda não tenha o hábito de frequentar a Casa Legislativa e de pressionar os seus representantes, eu tenho convicção de que iriam. Entendi. Eles aprovaram o projeto, mas nunca respeitaram. E hoje, olhando alguns materiais para poder discutir com vocês aqui hoje, eu me deparei com a Lei Municipal 2965, de 12 de agosto de 2022. Institui a Política Municipal de Linguagem Simples na divulgação de informações do portal da transparência da Prefeitura Municipal de Guapé. Note que a mesma ementa do projeto de autoria do vereador Tiago Câmara, a vereadora Elizabeth Florencio deu um Ctrl+C, Ctrl+V e publicou, obviamente para vender, né, nas suas campanhas, a população de que ela está lutando a favor da população. Meu Deus. Mas eu mostro para vocês projetos que eles votaram, que aprovaram, que eles não entendem, nem conseguem compreender o que tratava o referido assunto que eles estavam votando. Eu trouxe aqui, esse aqui é o Plano Plurianual. Aqui está toda a programação orçamentária do município para o ano de 2021, 2022, 2023, não, mentira, 2022, 2023, 2024 e 2025. Então, o próximo representante ou a próxima representante que assumir a prefeitura vai ter que trabalhar com o orçamento. Em cima desse orçamento. Desse orçamento, que foi deixado pelo prefeito, que hoje repousa no Hotel do Estado. É complexo. Não se compreende isso daqui simplesmente passando os olhos. Meu Deus. E tentando imaginar o que está escrito aqui. Precisa de dedicação, é uma linguagem que as pessoas simples nunca vão entender. Não vão. Então, é uma coisa que precisa de uma dedicação, precisa de um certo estudo para trazer aquilo que realmente está acontecendo para os ouvidos da população. Eu te fiz 3 perguntas a respeito de créditos adicionais. Agora, se eu disser para você e para a população que nos acompanha que o Executivo Municipal está mandando para a Câmara Municipal um projeto de lei que visa tirar R$1 milhão da pasta da saúde
para direcionar para a queima do alho e festividades de Guapé 100 anos. Você consegue compreender? Não dá, a conta não fecha. Não, mas é compreensível, Entendi. não é? Quando eu digo que trata-se de crédito especial, adicional, por essa tendência de excesso de arrecadação, fica tudo meio confuso na mente da gente. Mas quando eu falo que eu vou mandar um projeto de lei porque eu preciso tirar R$1 milhão da pasta da educação para jogar para a pasta da cultura, para fazer a festa queima do alho, aí dá para entender. Dá para entender. Dá para compreender que o prefeito vai estar tirando R$1 milhão que poderia ser um utilizado lugar que... para educação, para colocar para farra. Entendi. Ou então tirar para poder pagar diária. Entendi. Então isso daí a população compreende. E é isso que deveria ser transmitido. Eu até, Tiago, eu até entendo que a população, né? Quando eu digo a população, eu até me enquadro e me ajunto à população, porque eu faço parte dessa população guapeense. Eu entendo assim que a maioria, né? A maioria do povo de Guapé é um povo simples, um povo amoroso, um povo que espera no próximo, né? E que talvez tenha sido lesado há muitos e muitos anos, né? Por conta talvez de uma administração que foi só, vamos dizer assim, irresponsável, quiçá. Não podemos acusar antes que tenha trânsito em julgado, né? Mas há suspeitas de que trata-se de uma administração corrupta e criminosa. Claro. A suspeita é basicamente... Isso aí quem disse isso foi até o GAECO. As autoridades, exatamente. As autoridades. Então é interessante. Vamos dar voz ao povo aqui, né? O povo que escreve aqui. O Caio, advogado, Caio Martins, né? Parceirão seu. Nosso amigo, pergunta para o pré-candidato Tiago Câmara. Já foi escolhido o pré-candidato ou pré-candidata a vice-prefeito da sua chapa. Ele quer saber se você já escolhemos. Bom, essa escolha vai ser finalizada essa semana. Será apresentado essa semana parece que tem na convenção a ser realizada no dia 20, domingo daqui dia? Veja 28. Aí para nós aí. 28. Domingo, dia 28, às 10 horas da manhã, ali no Clube dos 70. Então, nós faremos essa comunicação e demonstraremos qual foi o critério, qual está sendo o critério, na verdade, né? Porque isso ainda está em trâmite para a escolha da pessoa que trilhará esse caminho aí conosco. Aí, ó, ficou respondido aí, viu, Caio? Vai ser decidido domingo, é isso? Exatamente. Estamos recebendo aqui também o meu vizinho aqui, gente boa demais, né? Aquilo ali é fino. Como é que é seu nome? Eu esqueço. Paulo, né? Paulo está aqui com a gente. Está aqui conosco também o pré-candidato a vereador Marcelo, né, Marcelo? Que Deus te abençoe também, viu? Eu convidei o Marcelo para estar aqui hoje, ele veio aqui, né? Junto com o Paulo ali, estamos aqui todos ao vivo. E Tiago Sávio Câmara. Então quer dizer que você foi vereador 1 ano, 6 meses e 21 6 meses e 21 dias. Correto. Dentro desse 1 ano, 6 meses e 21 dias, eu particularmente sei, né, que vários projetos você tem feito, né? Por exemplo, você ganhou uma ambulância. Aí vai falando aí. Olha, pastor, isso é bom falar porque isso é coisa que você já ganhou para a nossa cidade, né? É importante a população saber disso aí, né? Foi uma ambulância, foi uma máquina de ultrassom, ultrassom, né? Isso, equipamento de ultrassom. Bom, eu não vou saber precisar aqui, eu estou tentando tomar um pouco de cuidado para não incorrer em alguma fala que pode ser descontextualizada, porque o outro lado tem um batalhão de advogados só esperando para que eu tropece. Se você nem quiser responder, eu vou responder, mas de uma maneira que não sou soberbo, porque eu, estando político, eu tinha como obrigação buscar recursos, né? Não só legislar, não só fiscalizar, mas era parte da minha atribuição buscar recursos para a melhoria da vida da população guapeense. E eu fiz isso com muita força, com muita determinação,
mas tive todo o aparato. Eu tinha as diárias, que eu tanto critico, mas que enquanto eu estava lá eram um valor consideráveis, mas não era essa aberração que é hoje, né? Eles dobraram Era a diária, menos? muito menos, Explica, muito menos. tem como você explicar? Eles caçaram o meu mandato e no mês seguinte eles aumentaram o salário dos servidores, que, diga-se de passagem, eu não sou contra o bom profissional, aquele que trabalha ganha bem, tem que ganhar bem mesmo, mas convenhamos, os servidores da Câmara já ganham muito bem. Aumentaram o salário deles porque sabiam que eu era contra e dobraram o valor de diárias, porque sabiam que eu era contra. Tanto que, nas vezes que tentaram passar esses projetos de lei lá, eu me posicionei contrário. Então Entendi. ali eu era a pedra no sapato deles. Mas foram inúmeros recursos, falando grosseiramente, alguns milhões. E o que me entristece, hoje eu recebi... Aliás, eu havia recebido o convite já anteriormente e hoje eu tive a felicidade de visitar a casa de uma professora, tomar um café com ela, fui eu e minha esposa, um café maravilhoso. E eu saí de lá feliz e triste ao mesmo tempo, porque obviamente eu não darei exposição pelos motivos já conhecidos. Claro. A gente sabe que qualquer pessoa que critique essa gente vai ser perseguida, vai ser retaliada, sofrem assédio cotidianamente, isso daí é verdade. Infelizmente é algo que pesa para quem ousa combater ou criticar essa gente. E lá estando, ela me posicionou a respeito de alguns equipamentos tecnológicos que foram conseguidos através de emendas parlamentares que nós buscamos. Entendi. Que estão inoperantes por conta de um cabo USB, por conta de uma pecinha de R$20 que você compra ali na lojinha da esquina. As crianças são prejudicadas, como bem colocou o Dr. Fernando, né, em uma das oitivas. Não existe responsabilidade administrativa nessa cidade. Eu digo, não existe, não existia. Tanto que, depois de todo o ocorrido, o mínimo que se esperava, né, é que houvesse o afastamento dessas pessoas que estão sendo investigadas. Tiago, não tomando aqui, eu sei que, eu tenho certeza do que eu vou falar, eu acho que a maioria das pessoas de Iguapé de bem deve estar pensando, será que o GAECO vai voltar? Olha, será que não vai ter uma quarta operação? Terceira ou quarta? Quarta mesmo? A quarta. Já foram três fases. Me parece que o promotor, né, em uma das oitivas, ele disse que a quarta seria a principal, né, talvez a pior de todas. Vocês chegaram a ver isso ou não? O que eu falar é a respeito de percepção própria. Novamente, eu não tenho informações privilegiadas, mas eu sei que você não eu tem. ainda continuo levando informações ao GAECO até hoje. Eu ainda continuo informando o GAECO até hoje. Continuo buscando documentos e levando ao conhecimento deles para que eles possam fazer mais do que já fizeram para a nossa sociedade. Então muita gente me pergunta se eles voltarão. A resposta que eu daria é: eu acredito que sim. Mas se o GAECO fechar a conta, passar a regra e fechar a conta, para mim o que eles fizeram pela população muito grande, né? Entrou para a história. Se a população não entendeu a gravidade, as circunstâncias, os fatos ocorridos e como isso impactou a vida da população, não vai entender mais. Eu fiz um levantamento aqui, voltando para a questão de orçamento, porque fica mais fácil para a população compreender. Para aqueles que me criticam, o Tiago fala muito. O Tiago só critica. O Tiago só ataca. Não, não é ataque. É falar para demonstrar para vocês que nós temos condições, e eu não digo que acho, eu afirmo que temos. Esse aqui, eu fiz questão de planilhar, é o orçamento do plano plurianual, ou seja, a previsão orçamentária para os 4 anos, 3 do prefeito afastado e 1 do próximo prefeito. E uma coisa me saltou aos olhos aqui, porque a manutenção de educação e de saúde, ela existe uma determinação por lei federal que obriga que o município invista 25% em educação e no mínimo 15% para saúde. Aqui em saúde tudo bem, apesar dos possíveis desvios, vamos colocar dessa maneira.
mas educação está com 21,38%. E o estimado de receita anual era de 64 milhões. O fato é que, puxando no Tribunal de Contas, o realizado até o presente momento foi R$ 78.500.252,44. Esse foi o realizado no ano de 2023. E facilmente eu consigo demonstrar para vocês que toda essa propaganda que está sendo feita acerca do asfalto Guapé-Santo Antônio, que tentam apontar como se nós não quiséssemos esse asfalto, sem querer ser prepotente, se não fôssemos nós, esse asfalto já teria virado, possivelmente, propina, dinheiro sujo no bolso de alguns. Então, não fosse o nosso empenho, o nosso trabalho e a atuação do GAECO, a população em especial de Santo Antônio, Pontal, Jacutinga e Penas poderia já ter esquecido esse asfalto. Então, acredito eu que a obra será executada graças aos nossos esforços, porque se dependessem desses políticos aí, esse dinheiro tinha ido parar em algumas diárias, em alguns bolsos, em alguns ranchos, em algumas carcaças de porcos, entre outros. E a pergunta que fica é: o que essas pessoas que estavam e que amam tanto Guapé e que têm tanta proposta para Guapé estavam fazendo que não perceberam o todo? Porque aqui eu consigo te demonstrar na projeção de gastos do município, não é no gasto efetivo demonstrado no Tribunal de Contas, não. Facilmente uma economia de 27 milhões para os 4 anos, sem prejudicar nenhum bom servidor, sem tirar absolutamente nada de ninguém. Só fazendo alguns ajustes, fechando algumas torneiras. Acabando com a patifaria das diárias absurdas, acabando com as benesses de poucos servidores que recebem muito, para outros muitos receberem pouco. Então basta ter um pouquinho de atenção, de boa vontade e estudar para entender que a nossa cidade tem um potencial imensurável. Se as coisas não acontecem é porque não tem gente de coragem para poder fazer acontecer. Interessante, né? A gente vê essa questão, né, colocada aqui por você, e a gente vê essas quantias tão grandes, né? E que a gente às vezes fica meio não querendo falar, mas que com um pouquinho de cautela, né? Um pouquinho de pé no chão, você resolveria todo o problema da nossa cidade, do nosso município. Por favor, se você puder, faça a leitura dessa linha para quem nos acompanha aí. O que está escrito aí? Manutenção das atividades do gabinete. Isso aí é a operação 001. 001. Não tá aí não, mas eu já decorei. Isso aqui Qual é o valor? Esse valor aqui é um valor que é até difícil de falar. É 12 milhões. Mas será que é isso mesmo? Não tem condição, Thiago. Não pode um negócio desse. 12.522.667,80 e 48. 12 milhões para manter o gabinete do prefeito e os seus assessores. É muito dinheiro. Bom, então aqui, é muita coisa. Isso não sou eu que estou tirando da minha cabeça, não. Isso é informações que vieram de dentro da prefeitura. 12 milhões para o gabinete do prefeito. Transporte e estradas. 25.659.874,87. Por que o senhor que está aí na roça não tem estrada? Por que você, estudante que mora na zona rural e que vem estudar aqui na escola, fica às vezes com seu ônibus quebrado, engalhado no período de chuvas, ou tem que sofrer em uma estrada de péssima qualidade? 25 milhões não seria suficiente para ter revitalizado todas as estradas do município? 25 milhões... Eles não gastaram 5 para fazer uma maquiagem. Tinha sobrado 20, dava para ter feito o asfalto. Sem financiamento. Sem financiamento. Agora, eu vejo políticos se colocando como: nossa, nós estamos trazendo o asfalto. É como um filho irresponsável que nunca fez nada, indo no banco, fazendo um financiamento a longo prazo, que vai fazer essa dívida subir a 4, uma dívida de 19 milhões, que vai chegar a 50,
E ainda bater no peito e falar assim, nossa, olha, eu mereço palmas. Nunca fizemos nada, mas agora estamos fazendo um financiamento que deixaremos para outro pagar para fazer uma obra que já poderia ter sido feita, se tivesse responsabilidade administrativa. Com recurso próprio. Estou demonstrando aqui. Outra coisa. Lamentável. Programa de incentivo à rede turística. Qual o incentivo turístico que tem aqui em Guapé? 3.407.894,56. Cultura, patrimônio histórico e esporte, 4 milhões Nossa, é muito dinheiro. 547.243,08. Só de cultura e esporte nós estamos falando da bagatela aqui de 8 milhões de reais. O que é que nós tivemos de cultura e esporte? Aonde eles gastaram esses 8 milhões de reais? Em cultura e esporte como? Não conseguiram comprar uniforme para as crianças jogar bola. Não conseguiram ter um profissional decente para lembrar de fazer a inscrição das crianças para jogarem futebol. Tem um jovem aqui que eu aprecio muito o trabalho que ele está fazendo e infelizmente eu não posso porque eu não vou agir fora das 4 linhas, me pedindo ajuda para aquisição de bolas para poder jogar vôlei. O município com 8 milhões não tem condição de comprar bola para as crianças, para os jovens jogar vôlei. Isso sem falar das suspeitas das que eles compraram que eu ainda tenho. Então ninguém viu isso. Não saltou aos olhos dos nossos políticos, que temos receita, se não temos execução de obras, se não temos execução de projetos, é porque não temos pessoas de coragem para poder mostrar aonde está o dinheiro, como e quando deve ser feito. Esse é o diferencial que você tem mostrado aí à sociedade, né? Na verdade, você não maqueia. Às vezes as pessoas te taxam, às vezes, de falar alto, Sim. de agressivo, né? Mas é porque você não se maqueia, você é você mesmo, pronto, acabou. E isso é importante, né? Isso traz clareza para a população. Se a população não parar de preocupar com estereótipos, se a população não parar para pensar que para administrar uma cidade, para poder sentir o que você sente, tem que se colocar no seu lugar, vocês continuarão votando em personagens, vocês continuarão mantendo esse ciclo vicioso e continuarão à espera do GAECO. Mais 1 ano, mais 2 anos, mais 4 anos, a vida toda. Aí vem o GAECO, prende, a população vai lá e coloca de volta. Na verdade, se a gente não tomar cuidado, né, nesse momento agora, porque esse é o momento, Sim. a gente acaba votando contra a gente mesmo, né? A gente vai acabar votando contra a gente. Por quê? Porque o intuito de você votar em alguém é para que essa pessoa te represente, né? Então, quando você vota em alguém que, na verdade, está te subtraindo, está te traindo, você está votando contra você mesmo, né? E isso é o que a gente tem visto. É exatamente esse o sentido. Mas, Tiago, tem várias pessoas perguntando aqui. O São Roberto, boa noite. O Celcinho Freitas, boa noite. Pessoal, tudo dando boa noite aqui, né? E então quer dizer que essa questão, enquanto você foi vereador, né? Eu me lembro muito bem, né? Às vezes, vamos dizer assim, dos contra-ataques até na Câmara mesmo, em relação à sua opinião, né? Em questões que você observava que talvez a sociedade pagaria mais tarde, né? E a gente está pagando. Exatamente. E a gente tem visto assim o seu trabalho, né? A gente tem visto, o Guapé inteiro conhece o Tiago Câmara. Esses dias um amigo meu lá de Varginha me ligou falando assim: quem que é aí em Guapé o Tiago Câmara? E eu falei: é um pré-candidato que tem aqui. Ele falou: esse rapaz aí, né? Eu queria até conhecer ele o dia que eu for em Guapé. Eu quero que você me leva lá, eu quero conhecer ele, né? Muito feliz com isso. E eu vou levar, né? Então, o que acontece? A gente tem visto o trabalho que você tem prestado à sociedade, né? E a gente tem visto que você ainda quer continuar esse trabalho. É tudo que eu mais desejo, pastor. É tudo que eu mais desejo. Eu tinha tudo para ter jogado a toalha, eu tinha tudo para ter desistido. Eu vou ser bem sincero, Tiago. Se é eu no seu lugar, até mesmo, né, a gente entende por conta de várias coisas que acontecem, né? Por exemplo, a decepção, né? As ameaças, né? Que a gente sabe,
essas coisas entristecem a gente, né? Se é eu já tinha desistido, porque eu confesso para você, tem que ter pulso, né? Para aguentar, para estar estruturado e o melhor, né? Vocacionado para tudo aquilo que está por vir, né, Tiago? Essa semana agora, pastor, recebi. Essa semana não, minto. Hoje é quarta ou terça? Hoje é terça-feira. Então foi domingo que eu recebi essa ligação de uma pessoa que eu tenho muita estima e não foi a primeira que me ligou me falando a mesma coisa. Que um determinado pré-candidato tem apontado o dedo e falado que eu só o ataco, que eu só o critico e que dessa maneira nós estaremos entregando a prefeitura de novo para o grupo do prefeito afastado. Pessoas me questionando da possibilidade de diálogo e outras questões que não vem ao caso, está apontando aqui agora. Entendi. E eu pergunto, ataque. Bom, eu estou há 4 anos e alguma coisa me colocando publicamente, dedicando minha vida literalmente e infelizmente nos últimos acontecimentos, né, ficou público e notório que esse risco não era só eu que estava correndo, né? As ameaças contra minha esposa e filho realmente me tirou do prumo. E até então a decepção com relação a essa pessoa, ela se deu pelo fato do alinhamento político, mas essa decepção ela se manteve dentro da seara política. Eu me questionei inúmeras vezes do porquê ele não ter me procurado antes, ou que não me procurasse, mas que procurassem pessoas decentes, que não tivessem ligação nenhuma com essas pessoas. E no momento que eu li uma nota que foi publicada no perfil do referido pré-candidato, que eu tenho certeza que não foi ele que escreveu, e tenho convicção de quem escreveu a determinada nota, tanto que ele excluiu do perfil. Eu tenho isso printado, porque printaram e me mandaram, mas entre as inúmeras fotos que eu tenho eu não consegui encontrar mais. Aquilo me trouxe realmente uma mágoa muito grande. Entendi. Porque um ser humano, para não se importar com a vida de qualquer outro ser humano, já é algo que demonstra uma frieza imensurável. Agora, você não se importar com a vida de 2 crianças e uma mulher, na verdade, 3 crianças, né? Porque não é pelo fato de não morar comigo que não deixou de ser minha filha. Tendo tido contato com tudo que ficou exposto, e o que ficou exposto não foi conversinhas de grupo de WhatsApp através de perfis fakes. Foi de autoridades da mais alta estirpe que deixaram público o que estavam tramando contra mim, contra minha esposa e contra meus filhos. Então, dando uma resposta a essas pessoas, não, eu não tenho ódio no meu coração, não, eu não sou uma pessoa que não me dou ao diálogo, eu converso, eu sempre estive aberto, mas algumas situações elas tomam um rumo que ficam insustentáveis. E eu respondo a todos que nos acompanham e que ainda têm essa curiosidade. Se não houve esse diálogo, foi por essas questões de alinhamento político e principalmente pela posição tomada frente aos acontecimentos tidos contra a minha esposa e filhos. Eu vou ser sincero, para a população de Iguapé, né? Pegando esse ponto aí, Tiago, eu acho que você é muito forte. Porque eu, né, particularmente, hoje eu sou vô, né? Tem uma netinha que, coisa mais, né, mais linda do mundo. E tem a minha filha que eu amo, na verdade, essa minha filha, a Isabela, e amo também as outras 2 filhas que já são moças, né? Eu amo a minha família, né? Uhum. E partindo desse princípio, eu acho que você é uma pessoa que é excelente, porque, na verdade,
isso aí foi uma coisa que quando eu ouvi, Tiago, me soou assim como uma tristeza muito grande ao coração, né? De ver que muitas pessoas não têm, vamos dizer assim, o respeito e nem o cuidado, né? E muitas delas fazem coisas que até eu duvido. Eu ia falar que até o diabo duvida, né? Mas até eu duvido, né? Porque isso é inadmissível. Isso não pode acontecer, né? E eu lembro que quando eu ouvi essas narrativas aí, me deu um mal-estar, né? De saber que existem pessoas a esse ponto, né? Mas graças ao bom Deus, Deus seja louvado, não aconteceu e nem vai acontecer. Amém. Né? Em nome de Jesus vocês estão abençoados aí, né? Em nome de Jesus, né? Amém. E eu fico feliz de saber que a família está intacta, né? E eu quero abrir aqui, Tiago, para algumas pessoas que queiram perguntar alguma coisa. Pode perguntar, viu, pessoal? Nós estamos aqui, tem 72 pessoas nos assistindo agora, nesse momento. E vocês podem mandar aqui, viu, as perguntas de vocês. E nós vamos fazer aqui da melhor maneira possível aqui para o pré-candidato Tiago Sávio Câmara. Tiago, mais algumas considerações acerca desse assunto? Não. Que você... Da questão das ameaças? Isso, não, né? Não, vamos deixar isso. Deixa isso para lá. Sim. E a Bíblia é tão maravilhosa, Tiago, que a Bíblia ela nos manda, ela nos ordena a orar, né? Por essas pessoas, né? Sim. Por quê? Porque para que Deus mude... rezem pelos que vos perseguem. Para que Deus mude o coração dessas pessoas, né? Isso é importante demais, né? Mas é isso aí, Tiago. E eu gostaria de fazer uma pergunta que eu acho que todos querem saber. Vai lá. Essa pergunta todos, tenho certeza, querem saber, porque é o assunto do momento. Como é que estão, ou como é que está a sua questão política? Tá bom. É só mais um obstáculo entre tantos, né? Eu passei durante toda essa jornada prometendo à população, e eu não sou homem de ficar fazendo promessas, eu assumo compromissos, que conseguiríamos desarticular essa quadrilha que pilhou o nosso município. Certo. Se eu dissesse que o prefeito seria preso, ninguém acreditaria. Se eu dissesse que o advogado que estava lá na Câmara defendendo o prefeito estaria onde está, ninguém acreditaria. O outro advogado que participou de um outro podcast, né, sentado como se fosse algum artista lá de House of Cards, proferindo as suas considerações, o seu juridiquês barato, com tanta empáfia e com tanta segurança, hoje eu acredito que ele está bem mais preocupado com as respostas que ele tem que dar à justiça, porque eu, graças a Deus, sofri um ataque político, mas o Ministério Público nunca me denunciou de absolutamente nada. Nada. Então eu não tenho preocupações para com a justiça. E essa questão eu te mostrei aqui, eu não quero dividir isso ainda, mas você leu eu vi. na certidão que eu te apresentei. Eu vi e já... eu vi. E a vontade é de falar, mas eu vi. Está nas mãos de advogados, são eles que tratam a respeito disso. Existem pessoas competentes para poder estar discutindo isso, graças a Deus, hoje em segunda instância. E eu tenho convicção de que em breve as coisas estarão fluindo naturalmente como devem estar, porque eu não roubei absolutamente ninguém. Tudo aquilo que fizeram foi uma trama que qualquer pessoa que tenha, no mínimo, 2 neurônios ativos sabem entender o que fizeram comigo. É só uma questão de tempo para que isso fique claro e cristalino como as águas do nosso município. O prefeito que está lá hoje no Hotel do Estado, ele concorreu sob uma liminar, ele foi eleito sem legitimidade e ele se manteve durante 4 anos e quase fecha os outros anos. E essa liminar dele, até o presente momento, nem julgada foi. Quiçá comigo, que não cometi crime nenhum, que não roubei absolutamente nada, que não lesei os cofres públicos,
É só uma questão de tempo. Na nossa pré-campanha, a população entenderá qual é o nosso caminho com mais clareza. Na nossa pré-campanha, não me desculpe, na nossa convenção. E se eu não tivesse convicção disso, eu já tinha parado há muito tempo. Concordo, porque a luta tem sido grande, né, Tiago? Muito grande, né? E a gente tem visto aí, né, essas questões, né? Mais população de Guapé, né? A gente já está aqui com 73 pessoas nos assistindo, tem várias, né, perguntas aqui. A Solange Soares Freita, ela diz assim: espero que a população de Guapé não venda o voto por cestas básicas, né? Essa é uma questão, né, que nós também esperamos, né, que o povo de Guapé não se venda, né, não troque voto nem por nada, né, vamos dizer assim. Bom, Solange, muito boa sua consideração. Se a população continuar vendendo voto, eu quero começar a demonstrar aqui qual é o preço do seu voto. Teve um determinado pré-candidato que veio aqui que falou que não sabia se era tão específico assim ou não os recursos advindos dos royalties de Furnas. O senhor está lembrado, né? Tô. Para não deixar margem para erro, transferências constitucionais. Depois o senhor pode estar olhando aqui com mais clareza, mas o senhor vai ver aqui que o que está demarcado, royalties. Isso aqui é do site Tesouro Nacional. Eu peguei dos últimos 3 anos. Royalties, lá perto. Joguei numa planilha de Excel e fiz uma soma. Qual que é o valor que está aqui embaixo, Negrito, por gentileza? 26.491.829,91 centavos. É isso aí, população de Guapé. Veio 26 milhões de royalties para Guapé e você continua pagando para fazer a travessia nessas sucatas dessas balsas. E até agora ninguém fez nada. Até agora, exceto 26 nós, milhões. Ninguém se posicionou a favor de vocês. Eu digo ninguém dos que se colocam como a solução dos problemas da população guapeense. Então tá aqui o preço do seu voto. 26 milhões para ir parar, possivelmente, no bolso de corrupto. Tá aqui mais um tapa na cara da sociedade guapeense. Tivemos uma irmã guapeense que foi ceifada pela tragédia de Brumadinho. Isso daqui é um projeto. O projeto de número 2905, de 23 de fevereiro de 2022, autoriza o chefe do Poder Executivo a abrir crédito especial por tendência ao excesso de arrecadação na fonte 68 e dá outras providências. Isso foi aprovado. O valor trata-se de R$600 mil. Bom, se eles tivessem cumprido a lei de linguagem simples, eles teriam dito aqui, trata-se de recursos advindos da tragédia de Brumadinho. Para o município. Para o município. O Poder Executivo quer ter acesso a esse recurso para utilizá-lo em tal localidade ou para pagar tal despesa, demonstrando com clareza o que eles fariam com esse dinheiro. Esse dinheiro possivelmente virou diária, esse dinheiro possivelmente virou substâncias entorpecentes ilícitas, esse dinheiro possivelmente virou meios para políticos escusos frequentarem ambientes promíscuos. Então vai indo o valor do voto vendido, está aqui. Subvenções, eu queria chamar a atenção dos senhores para isso daqui, pastor, ó, para essa lei aqui. Na minha leitura, a mais nojenta, a mais porca. A 29/96 de dezembro de 2022. Isso tem leis anteriores que tratam a respeito do mesmo assunto, tá? Isso precisa ser votado todo ano. Deixa eu tentar explicar qual é o impacto que essa lei tem no bolso do cidadão guapeense. Dispõe sobre a majoração no limite de abertura de créditos suplementares no orçamento do exercício financeiro de 2022 da outras providências. Você entendeu alguma coisa? Não. E nem é obrigado a entender, tá? Não estou fazendo isso para diminuí-lo e muito menos para diminuir quem nos acompanha. Se hoje eu compreendo é porque eu me dediquei, eu estudei porque tinha obrigação. Esse é o meu ofício. Eu não tenho obrigação de aprender a cortar cabelo e nem de ministrar, de pastorear isso, né, em igreja. O senhor tem. Então, eu só estou pontuando isso daqui. Por quê? Porque o vereador, o homem público, o político, ele tinha e tem por obrigação conhecer a respeito disso, porque isso daqui impacta o seu bolso. Essa lei de créditos suplementares em cidades
extremamente organizadas, é 5%. Em cidades bem organizadas, 10%. Em cidades médias, 15%. Em cidades já começando, tendendo para irresponsabilidade, 20%. Em cidades muito irresponsáveis, 30%. Em cidades de políticos podres, eles chegaram ao ponto de 40%. Eu explico. Por quê? Isso daqui dá o direito, isso dá um cheque em branco para o prefeito, para ele movimentar ao seu bel prazer 40% do orçamento. 40%. Aqui no PPA eles fizeram uma projeção de 252 milhões para 4 anos. Aqui o TCE mostra 304 milhões. Ou seja, eu coloco 40% desses 304 milhões na mão de um prefeito que vai movimentar as contas conforme a sua conveniência e a sua seu bel prazer. Vontade. Exatamente. É por isso que o seu voto custa caro, é por isso que você vai lá na Santa Casa e às vezes demora a ser atendido, porque não tem a quantidade de médico, eu não estou falando de qualidade. Para quem quiser distorcer falando que eu estou falando mal da Santa Casa, eu não estou falando mal. Todos nós precisamos da Santa Casa. Eu estou falando mal do poder público irresponsável que não dá a devida atenção, que usa a Santa Casa como palco, como palanque político. É isso que eu estou pontuando. Entendi. Então, na hora que a população precisa das coisas básicas e não consegue, e o grupinho deles conseguem, é por essas e outras circunstâncias. Aliado a isso, para finalizar essa parte, é graças a esses votos vendidos que vocês dão direitos para políticos corruptos, eu não darei nomes, movimentarem recursos a fim de favorecer os seus próprios interesses. Estamos aí com inúmeros pré-candidatos a vereadores que estarão concorrendo ao próximo pleito. De todos os lados. Acredito eu que teremos aí pelo menos uns 80 a 90 candidatos a vereadores. Quantos desses teriam a bagatela de 910 mil reais para poder movimentar através de um projeto de lei que é claro e que afronta, inclusive, questões que o Ministério Público já denunciou? Falou assim, não pode, isso é abuso de poder público. Só que como eles sabem da morosidade da justiça, eles fazem continuam fazendo, né? Pois é, alguns políticos em exercício terão a regalia de direcionar. Terão não. Já tem um bom tempo que estão fazendo. Agora, até encontrar, denunciar, o Ministério Público denunciar, ele já está eleito e acontece igual o caso da cesta básica. Que os vereadores Everton e Danilo foram eleitos e depois o vereador Danilo confessa que entregou a cesta básica no caminhãozinho da prefeitura durante o período eleitoral. O que aconteceu com ele? Está lá na Câmara até hoje. Presidente. É lamentável, né? É lamentável, né, Tiago? É lamentável. Né? E é por isso que a gente precisa de pessoas que corram atrás do direito da população, né? É aquilo que eu disse. Eu não sou pré-candidato a nada, né? Não vou... De maneira nenhuma, não sou, né? Mas eu entendo que em uma posição dessa, a pessoa tem que o quê? Trabalhar em favor da população, né? Exatamente. Trabalhar vigiando, né? Cuidando da população e principalmente vigiando o prefeito, né? Vendo o que o prefeito está fazendo, né? Sim. Com dinheiro que na verdade é público. Depois que passou, fica muito difícil correr atrás do pastor. Eu tomei nota de algumas questões aqui. Balsa, população sofrendo com balsa. Educação, é salsicha vencida no prato dos meninos. O Thiago está falando de salsicha vencida de novo. Meu filho, papai, eu preciso levar folhas para a escola, pelo amor de Deus. Não é possível que com um orçamento de 80 milhões de reais por ano falte folha nas escolas municipais. Folha não é possível. É folha sulfite. Porque o coleguinha teve que pedir um papel higiênico para poder utilizar o banheiro. Como assim? Como assim? Lamentável. Rateio do Fundeb. Só entregam desculpas para os nossos professores. Só entregam mentiras. Só conversa fiada. Só conversa fiada. Um período que o professor poderia receber uma fatia, um 13º para poder complementar a sua receita, não, é só conversa fundada e fica aí continuando as mesmas desculpas e a população sofrendo. Consórcios intermunicipais de saúde, tira a saúde de Guapé para levar para Piuí. 4 milhões e meio direcionado para Piuí. Quanto de cirurgia, quanto exame daria para fazer com esse dinheiro? Por que não foi feito? Quem estava olhando isso? Será que ninguém viu? Eu vi.
combustível que é gasto no nosso município. Pessoas, hoje mesmo, encontrei com uma, Thiago, estava vindo no carro da saúde, o carro ficou sem combustível lá na Ponte Torta. Por que aconteceu isso? Por conta dessas irresponsabilidades. Lotes doados para Santa Casa, queima de alho, carcaça Essa questão de peixe. desses lotes doados para Santa Casa, esses lotes, o que foi feito desses lotes? Por exemplo, doou-se um lote para Santa Casa. Esse lote ele foi vendido. E isso eu estou dizendo esporadicamente. Ele foi vendido. Esse dinheiro ele foi repassado para a Santa Casa para pagar dívidas da Santa Casa. Mas o que eu fico sabendo aqui, porque tem vários amigos, é que foram repassados muitos lotes para a Santa Casa. Bom, dá para a gente imaginar muita coisa, pastor. É isso. Lotes, foram feitas inúmeras doações para a Santa Casa. Se esse dinheiro tivesse sido utilizado de maneira responsável, nós teríamos uma estrutura invejável na nossa cidade. Eu não estou falando que eu acho, eu estou garantindo. Foi uma doação de 6 mil metros quadrados, depois uma de 5 mil metros quadrados, depois uma doação de 7 lotes, que cada lote vale 300 mil reais lá no Algarve. Então, para onde foi tanto dinheiro? Porque não é possível. Eu não vi um ginecologista para as crianças nascerem aqui em Guapé. Nem a máquina de ultrassom, nem a máquina de ultrassom eles tiveram condições de dar utilidade para ela, né? Não conseguiram contratar um médico ou pedir, quem sabe, para um médico que pudesse se capacitar para poder estar operando aqui. O que me disseram é que teve um médico que queria que a Santa Casa pagasse para ele se capacitar para poder operar a referida máquina. Então, por falta de recursos, não foi. E eu acredito, tá? Isso é uma percepção minha, que em breve o GAECO deve trazer algumas informações aí relacionadas à Santa Casa e a tal da associação AFAG, sabe? Que é essa associação milagrosa, que tem ainda uma complacência do poder público imensurável. Dinheiro que poderia ser direcionado para a educação, para a saúde, para inúmeras coisas, para construção e ampliação de creches. Quem sabe, hoje não, esses dias recebemos uma proposta, né, de inclusão no nosso plano, na nossa proposta de gestão, para que fosse possibilitado algumas creches em algumas comunidades mais populosas, como é o caso de Jacutinga, de Santo Antônio, algumas centralizadas, de alguma maneira de que as mães que trabalham e que não têm aonde deixar as suas crianças tenham condições para isso. E o porquê que não tem? Porque todo esse dinheiro é gasto de maneira irresponsável. Dentro dos autos do Ministério Público da investigação do GAECO, eu vi pelo valor que possivelmente foi vendido, né? Porque vendido foi, a gente sabe que o empresário comprou, e não estou aqui apontando um erro para o empresário. O lote estava lá à venda, ele foi lá e comprou, mas o valor que foi vendido foi uma coisa ridícula. É como você ter um carro que vale 200 mil reais e vendê-lo por 50. Então, qual o interesse de queimar um patrimônio público nessa velocidade? E aonde que esse dinheiro foi empregado? Para contratar o escritório, que ficou público nos autos, que eu já mostrei em uma live minha, que contrataram para fazer uma maquiagem, para fingir que estava fazendo, para pagar advogado, tirar 200 mil reais da Santa Casa para pagar grupos de advogados, porque o prefeito mandou. Aí não sobra dinheiro para nada mesmo, pastor. É verdade. Ô Tiago, a gente sabe que as informações, né, que você traz são informações assim muito claras, né? A gente sabe que você estuda muito, a verdade é essa, você está por conta de trazer informações claras para a população, né? E isso é bom, viu? Isso é bom por quê? Porque isso faz com que nós, né, somos população e que talvez não temos o conhecimento que você tem, fica esclarecido aqui embaixo. Isso é importante, né? Agora eu queria mudar um pouquinho de assunto aqui. Existe, até inclusive existe uma associação nova na nossa cidade, que é os Filhos Atípicos. Né? Sim, não sei sim. se você já a minha esposa participou, né, de algumas reuniões. E essa associação é uma associação que graças a Deus, né, pelo que eu tenho ouvido falar, tem feito a diferença aqui para essas crianças, para essa cidade. Você tem alguma coisa a falar? Olha, pastor, vai de encontro com tudo isso que eu estou falando. Se tivesse responsabilidade administrativa, eu poderia economizar um pouquinho do
recurso que é direcionado para o gabinete do Deus, né? Porque prefeito não precisa disso tudo. Não tem necessidade disso tudo. Tira um pouquinho do gabinete. Quem sabe, obras aqui, ó, sabe quanto que foi gasto, projetado no PPA para obras na nossa cidade? 19.871.405,42. Estou vendo aqui essas transições de imagens. Essas cenas lindas. Lindas. O Bangalô é um exemplo claro disso. Uma porcaria de uma obra mal feita, desnecessária, poderia ter melhorado, ter trazido arborismo, sim, beleza. Agora, gastar 1.300.000 para fazer aquilo lá, para fazer um campo de futebol que, sinceramente, eu me preocupo se deixar meu filho jogar lá, para cair e bater a cabeça em uma mureta daquela lá, um negócio que não tem ou não oferece segurança, que eles fazem para gastar dinheiro e possivelmente, né, superfaturar obras e lesar a população campeense. Então, se tivéssemos pessoas responsáveis e que tivessem coragem para falar, não, prioridade aqui é escola, prioridade é educação, prioridade são as nossas crianças especiais, prioridade é pegar essa suplementação orçamentária aqui, ó, e passar direito para a PAI. Eu não tenho absolutamente nada contra nenhum integrante do grupo Aguatur, tá? Aliás, tem algumas pessoas ali que não me descem, mas não estou ponderando como questões pessoais. Entendi. Mas qual a importância da Aguatur e da APAI para Guapé? Por que a Aguatur recebe mais repasse e recebe repasse em dia do que a APAI? Por que o barriga cheia que não opera, que não funciona, tem que receber milhões? E não as crianças especiais, e não os nossos velhinhos, e não a Santa Casa, e não as escolas, e não as estradas. Me parece que essa operação do GAECO, né, ela resultou em uma devolução para Foram 3 acordos firmados, aliás. Foram 3, eu vou falar de 2 sem dar nomes aos empresários, porque eu não estou tratando de questões pessoais, né? Questão aqui é pública. Claro. Um dos acordos foi um lote e mais 300 mil reais para Santa Casa. Olha, eu posso estar vacilando em alguns números aqui, tá? 1 ou 2 lotes para... Os lotes todos foram direcionados à Santa Casa. E um recurso vai ser direcionado para o Lar São José. E eu dou graças a Deus. Não é que eu deseje mal ao empresário. Claro que não. Mas se você se submete de maneira nenhuma a entregar aquilo que o corrupto está te cobrando, uma hora ou outra você vai ter que devolver. Você vai ter que devolver. Então que seja devolvido para quem de fato precisa. E o terceiro, eu não quero dar evidências, porque eu posso trazer algum aborrecimento aqui e até atrapalhar nas investigações. Mas teve um outro acordo firmado com um empresário que até então, até ontem, era, como eu, apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco, e do dia para a noite passou a possuir bens, automóveis, caminhões, e aparentemente fez parte de todo esse contexto. E me parece que ele fez um acordo aí da famosa delação premiada. Então, traduzindo em miúdos, deu com a língua nos dentes e entregou aí um bocado de gente. Nó, bom demais. São Paulo, tudo bem com o senhor? Vem cá tomar um cafezinho aqui, vem cá pro povo te conhecer aqui, ó. Você conhece São Paulo? Que isso, Paulão é gente finíssima. Você quer tomar um cafezinho aqui, São Paulo? Não, obrigado. Fica à vontade, viu? Obrigado. Tá aqui o São Paulo. São Paulo é meu vizinho aqui, né? Ei, São Paulo. Mora aqui do lado agora. Boa tarde, senhor. Arrumou um vizinho. E ele arrumou um vizinho ruim demais. É isso aí, né, São Paulo? Graças a Deus, estamos aí junto com o Thiago. Nessa luta para Guapé, graças a Deus, tem um homem como o Thiago, né? Uma pessoa que determinada, corajosa, que eu não teria a coragem que ele teve, sabe, mediante a tudo que aconteceu. Com as ameaças, e até oferecendo muito dinheiro para ele calar a boca, né? E ele foi um homem suficiente para sustentar tudo isso, né? E levar Guapé a ser uma cidade melhor, uma cidade que a população tem que acreditar nisso. Tá certo, é isso aí, São Paulo. E eu estou aqui há pouco tempo, mas tudo que eu venho acompanhando, tudo que eu venho correndo junto, eu venho vendo tudo que ele vem fazendo pelo município, e mesmo com ameaça com os filhos, com a família, para ele não cedeu. Ele mostrou para a população o que é de melhor e vai fazer o de melhor.
é o prefeito que vai trazer tudo de bom para nossa cidade. Ele é pré-candidato. E eu acredito que vai ser o prefeito. Tem muita água para passar de da conta. Obrigado pelas palavras, pelas considerações. Deus te Pastor, abençoe, eu seu acabo Paulo. me empolgando, falando a respeito de muitos números, mas basicamente é dizer à população guapeense que nós podemos, recursos existem, meios para buscar mais recursos existem inúmeros. O que é necessário é ter boa vontade e, acima de tudo, responsabilidade. Concordo. População de Guapé, tá aí mais um podcast, né? Agora com o pré-candidato Tiago Sávio Câmara, né? Que de prontidão aceitou o nosso convite, está aqui conosco, né? Com a cara limpa. Isso que é importante. Nem tanto que eu tô precisando fazer a barba. Também tô. Às vezes a gente, né, vê alguns podcasts onde as pessoas estão ali com a tela na frente, só tá escutando a voz ali, aquela coisa toda. Sim. Mas eu viso muito isso aqui, né? A cara limpa, no campo das ideias. Meu papel aqui não é puxar sardinha nem para A nem para B. O meu negócio aqui é ouvir, né? E dentro desta questão, é claro que eu certamente decidirei também, né? E nunca, de maneira nenhuma, venderei, né, o meu direito de poder votar. Eu acredito que a democracia é você se posicionar, né? E eu queria que a população de Guapé tivesse essa, vamos dizer assim, essa consciência, né? Que daqui a uns dias você vai eleger pessoas que podem cuidar bem da cidade e também podem continuar destruindo, né? É muito importante que a população tenha esse discernimento, o período é reflexivo. Eu agradeço principalmente as críticas que recebo, são fundamentais para edificar o meu espírito, o meu caráter e o homem que tenho me tornado como político. Eu sei dos meus erros, das minhas falhas, tento aprender com elas. Eu nunca virei a público prometer que eu não errarei, porque com certeza eu errarei e muito ainda. Espero que Deus me dê vida longa para que eu continue atuando e naturalmente os erros virão. Mas eu garanto a vocês que todos os erros que cometi foram buscando acertar e fazer o melhor pela população. Um pouco talvez da ansiedade que me toma e decorrente das situações que a maioria dos senhores ainda não possuem o conhecimento e não enxergam como eu enxergo com a clareza que hoje eu vejo, me fizeram tropeçar no longo dessa caminhada. Mas temos propriedade e aquilo que falamos com convicção, porque temos conhecimento de causa. Eu tratei a respeito de uma possibilidade hoje que o político deveria ser obrigatoriamente forçado a utilizar somente os serviços públicos no que diz respeito principalmente à saúde e educação. E eu explico o porquê dessa minha convicção, pastor. Se eu fosse uma pessoa abastada, eu confesso, se eu pudesse hoje tirar os meus filhos e levá-los para estudar em um colégio melhor preparado, melhor estruturado, eu faria. Como homem, eu faria. Como político, não. Eu não teria coragem. Porque eu entendo que, como político, eu tenho que dar o exemplo. Exatamente. Os meus filhos não podem ser privilegiados em detrimento daqueles que eu represento. Então eu tenho que colocar os filhos dos outros na mesma posição que os meus. Mesmo nível, né? Eu como político, você não, o empresário não, o cidadão não, mas a partir do momento que o homem vem para a vida pública, muito fácil para um prefeito, para um vice-prefeito, para um vereador, fala assim, não, eu vou pagar um belo de um plano de saúde para o meu filho. E, naturalmente, a maioria dos políticos o fazem, né? É verdade. Por mais que o SUS realmente seja algo positivo, e eu sei que mas ainda carece de aperfeiçoamento.
ainda carece de estruturação e de melhorias. E o político, ele tem que olhar isso e ele tem que sentir, porque se eu tenho a receita que é boa, muito boa, que você paga, que todo cidadão paga, é muito fácil para eu pegar o meu filho e colocar num colégio particular. Verdade. É muito simples pegar o meu filho e colocar ele em um Só plano de levar e saúde. pagar e pronto, né? Exatamente. Fica tudo muito simples. A partir do momento que o político fala assim, não, eu vou sentir na pele o que o povo está passando. Eu não vou me dar ao luxo de ter um plano de saúde porque o meu irmão não pode ter. Aí o político começa a valorizar e a trazer para a sua cidade aquilo que ele espera para os Exatamente. seus filhos. Porque senão eu vou continuar buscando recursos para minha família, vou continuar resolvendo os meus problemas e os problemas do povo continuam aí O mesmo. o mesmo. Concordo plenamente com você. Pessoal, estamos chegando ao final do nosso podcast. Ô, maravilha, olha, arrebentou a boca do balão. Obrigado. Né? Deus é bom demais. Aqui, próximo podcast eu estou querendo, né, fazer aqui, já convidar o pré-candidato à prefeitura de Iguapé, o doutor Pedro aqui, pré-candidato, para estar participando conosco aqui também, aqui no Campo das Ideias, como o Thiago Câmara veio, como o nosso amigo Evandro também esteve aqui, né? Nós queremos também que o Pedro possa vir para trazer aqui algumas propostas, e não só propostas, mas também para que ele possa participar como os demais participantes aqui. Outra coisa, Thiago, você está aberto a debate? Eu ia te pedir isso agora, leitura de pensamento, eu ia exatamente sugerir. Tem muita gente que faz uma leitura equivocada a meu respeito, eu não tenho absolutamente nada pessoal contra nenhum dos pré-candidatos. Entendo que isso é fundamental, que haja diálogo, dentro de um respeito mútuo, né? dentro de regras bem estabelecidas, para que haja harmonia. Exatamente. E no campo das ideias. No campo das ideias, eu sempre estive, não só estive, como eu faço o convite também. Não agora, porque agora vai ficar um pouco delicado. Não tem como, né? Deixa na campanha a estrutura e o período ser propício para isso. E eu estou dizendo, pode fazer o convite. Eu estou dizendo isso porque no período, né, de campanha, no período de apresentar os projetos e de ir para o campo das ideias, eu vou propor, né, a vocês, eu até digo aqui a você, ao Pedro Luiz e também o Evandro. O Evandro já falou que vem, sem problema nenhum, né? Muito bom. Pedro Luiz também creio que estará conosco para um debate saudável, respeitoso, no campo das ideias, com perguntas e respostas, né? Tudo muito organizado. Para quê? Para que a população decida em quem votar, né? Eu acho que isso seria uma boa, né? Eu acho que seria excepcional, seria inédito. Democrático, seria democrático, inédito, né? E eu concordo que isso vai trazer clarezas à população, né? Possivelmente aquele que não vier vai ficar um pouco prejudicado com isso, mas eu acredito que todos vão querer expor no campo das ideias quais têm sido os seus projetos, né? Para a cidade de Iguapé. Amém? Eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo, né? Estamos chegando ao final. Thiago Savo Câmara vai dar suas considerações finais, vai fazer as suas considerações finais, e depois nós vamos concluindo aqui para o final, e acredito que muita gente, viu? Muita gente já nos assistiu aqui, e o melhor, né? Esse podcast vai para o YouTube, né? Sim. E depois as pessoas que vão assistir lá e vão dar as opiniões. Eu tenho que agradecer, porque conforme eu disse que hoje ao vivo já não chama tanto atenção, já não causa tanto impacto, mas a crescente ainda nas minhas redes sociais tem sido absurda, as pessoas que passam a me seguir. Eu queria até pedir, né? Por favor, pessoal, segue nós lá. Lá no YouTube nosso, lá, mas tá ruim, viu? Tem só O YouTube é complicadíssimo de crescer. Olha, eu tenho
Eu procuro não ser A vaidoso, gente fica, não, mas... a gente fica querendo trazer, né, novidades, nem só novidades, mas no campo da política, trazer pessoas e pré-candidatos que estão aí se esmerilando para sentar na cadeira lá de prefeito e trabalhar em prol da sociedade. Mas o nosso canalzinho lá, rapaz, se eu não me engano, deve ter 140 inscritos só, né? Mas não é ruim não. Eu quero pedir o pessoal aí, número considerável. pessoalzinho que tem amor no coração, que confia no nosso trabalho, vai lá. Para escrever lá tem que dar só o like lá, ou tem que entrar lá e se inscrever? Não, tem que se inscrever e ativar o sininho. Aí ó, tá vendo aí, pessoal? Para receber as notificações. É lá e se inscrever e ativar o sininho. Então faça isso, peço aí e agradeço a todos vocês, né? Mas pode ficar à vontade, meu amigo. Bom, pastor, mais uma vez eu agradeço o espaço. Qual que é a câmera? Eu estou todo confuso aqui. Agradeço o espaço, agradeço a quem nos acompanha, agradeço a cada uma das pessoas que me estenderam a mão lá atrás, agradeço a cada uma que tem estendido agora e que continua. E peço serenidade para que vocês compreendam que, em decorrência de todo o processo, em decorrência de eu não ter entrado em bolso de corruptos, de eu não ter feito aliança com políticos ou empresários de conduta duvidosa, eles tentarão me atacar de todas as maneiras. O que eles utilizam são narrativas rasas de pessoas que não têm propostas. Eles batem na tecla de que não temos projeto, mas não podemos falar a respeito disso agora. Eu jogo dentro das 4 linhas, não agiremos em desconformidade com a legislação vigente. A nossa proposta de gestão já está sendo construída há mais de 4 anos, então não é de agora que temos essa vontade política e esse desejo de servir a população guapeense. Agora, o que nós precisamos é ter calma para fazermos o que é certo no momento certo. Então, para quem espera propostas, no momento que a janela eleitoral for aberta para que nós falemos de propostas, nós faremos isso. Até o determinado momento, manterei ainda um pouco mais da minha vida reclusa, evitando muitos embates, mas chamando a atenção dos senhores ainda para isso daqui. É chato, é enjoado, mas é necessário que seja compreendido. Porque se vocês não entenderem as questões que impactam o orçamento público municipal, é o seu orçamento que continuará sendo impactado. Porque na hora que você precisar de um médico na Santa Casa e não tivermos a quantidade, porque qualidade eu sei que temos, exceto um único, e não é o caso do pré-candidato, tá? Tem muita gente que fica apontando, o Thiago esteve na Santa Casa e foi para a Ilicínia, porque não era ele que estava lá. Se fosse ele, eu teria entrado. Se fosse meu filho que estivesse precisando, eu teria levado. Eu não misturo uma coisa com a outra. É só uma figura que eu prefiro. E não tem porquê, porque não tem relação política, é só uma relação de confiança mesmo, que não existe entre nós. Mas é necessário que você entenda isso. A partir do momento que você deixa o orçamento público municipal nas mãos de gente covarde, nas mãos de gente irresponsável, você é roubado todos os dias, de uma maneira ou de outra. Pode acreditar. Eu concordo plenamente, né? Pessoal, então é isso aí. Agora 21 horas em ponto, né? Nós vamos terminar. Eu quero orar a Deus, né? Por favor. Oração é falar com Deus, né? Sim. Não é porque nós estamos aqui falando de política, as pessoas às vezes não entendem, mas falando de política e vai orar. É por isso que nós oramos, é para que Deus abençoe a nossa cidade. A Bíblia fala que nós devemos orar pelas nossas autoridades, né? E eu quero fazer essa oração, quero agradecer você, quero abençoar a sua vida. Eu sou pastor aqui da Igreja Batista Vida Plena e eu gostaria de abençoar a sua vida nessa noite com toda sorte de bênção dessa terra. Eu quero orar. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos a nossa vida, a cada pessoa que está nos assistindo, te apresenta a vida do Thiago Sávio Câmara, te apresenta a vida do meu vizinho que está aqui, o São Paulo, te apresentamos, ó Pai, as nossas vidas, a nossa cidade, toda a nossa população, Senhor, nós te apresentamos nas tuas mãos e te pedimos, ó Deus,
Venha de encontro, ó Pai, a cada necessidade. Em nome de Jesus, nós declaramos cura aos enfermos, declaramos bênção sobre a nossa sociedade, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu quero agradecer a todos e até o próximo podcast, se o Senhor nos permitir. Um forte abraço a todos.